Nessa noite nós vamos aprender com o tema moldar-se no problema ou moldar-se ao problema. Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Feche os teus olhos agora. Senhor, usa a minha vida. Fala com os teus filhos que estão aqui hoje, aqueles que vão assistir pelo canal do YouTube. Faça, Senhor, a tua obra sobre nós agora. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Estamos abertos para a tua voz aqui. Queremos ser moldados pelo Senhor. Venha com a tua glória e a tua presença agora sobre a tua congregação. E nós te daremos toda a honra e toda a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se sentar, por favor. Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, o canal nunca é ao vivo, o culto nunca é ao vivo. Não pense em ficar em casa para assistir em casa. Os cultos são gravados e saem uma semana depois, 3 dias depois, 4 dias depois, de acordo com a disponibilidade. O som está direto aí, tá? Porque eu mudei ontem, né? Então você que está no canal do YouTube, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, assim você vai ficar antenado com todas as ministrações que nós fazemos aqui também na igreja, tá bom? Irmãos, hoje eu quero ministrar a vocês sobre uma passagem aqui sobre o chamado de Gideão, ou o chamamento de Gideão, quando Gideão foi chamado por Deus. E nesse texto, que Deus ministrava muito ao meu coração hoje pela tarde, eu comecei a identificar um homem, como Gideão, que foi moldado pelo problema e não moldado no problema. Eu já vou ensinar mais ou menos o que é isso para vocês, mas é triste ver quando uma pessoa vive moldada pela situação que a vida proporcionou para ela. Ela não está vivendo nem o sonho que ela sonhou, e muito menos a vida que Deus preparou para ela, e nem ao menos assim uma vida comum. Geralmente, algumas pessoas estão vivendo uma vida que foi moldada e direcionada pela situação. Você não imaginava que a sua vida seria assim, mas sua vida caminhou para isso. Talvez as tragédias da vida, talvez a criação que você teve, coisas que aconteceram sobre você e em você, que fizeram o que você é hoje. E é triste ver quando uma pessoa tem uma vida transformada numa vida incrédula, numa vida abatida, numa vida triste. Gideão é um exemplo dessa pessoa, porque tinha um espírito de inferioridade, se sentia inferior, com baixa estima. Nós lemos aqui nesse texto o quanto ele reclamava, o quanto ele falava que era pequeno, que era pobre, que ele não tinha condições. Como é que eu vou fazer isso? De que é feita as maravilhas? Ele era um homem que foi moldado pela escravidão. O texto que nós lemos aqui está num contexto em que o povo de Israel estava agora escravo de um povo chamado midianita. Os midianitas já há 7 anos escravizavam o povo de Israel. Então, cada vez que o povo de Israel plantava e eles tinham as suas colheitas, os povos vizinhos, principalmente os midianitas, vinham, destruíam tanto o gado, os jumentos, a colheita toda, e tomavam os despojos de tudo aquilo, e o povo de Israel ficava na miséria e no opróbrio. Então,
esse Gideão aqui, que era um juiz, era um homem levantado por Deus no tempo dos juízes. Israel não tinha reis ainda, eles tinham acabado de sair do Egito com Moisés, com Josué conquistaram toda a terra de Canaã, e agora Josué não deixou sucessores. Quem estava agora governando Israel? Ninguém, mas Deus levantava juízes no meio do povo, para com uma voz profética falar a vontade de Deus para eles. Então há muitos juízes aqui, citados. Sansão foi um juiz, Jefité foi um juiz, Débora foi uma juíza, não é? Agora aqui Gideão foi um juiz. Pessoas que se levantavam com uma voz de Deus para falar no meio do povo. Mas esse homem aqui, antes de ser chamado pelo Senhor, ele tinha alguns problemas no seu emocional. A sua vida foi moldada por aquelas situações, 7 anos já vivendo aquilo. Eles não conseguiam se lembrar mais do que era viver uma vida em liberdade. Quando José foi para o Egito, e Faraó teve o sonho, qual era o sonho de Faraó com relação às vacas? 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ia ter primeiro 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. As vacas magras comiam e engoliam as vacas gordas. Não é assim que diz o texto? De modo que não se lembrariam mais do tempo da gordura, mas apenas se lembrariam do que é viver na miséria. Irmãos, quando nós estamos na escravidão, é difícil lembrar da liberdade. 7 anos já vivendo aquilo. Eu não sei se você imagina o que é 7 anos, não sei se você já foi preso. Talvez há pessoas aqui que já foram presas. Mas talvez 7 anos em liberdade passa rápido, mas 7 anos preso, deve parecer, né? Não sei. Nunca fui preso. Tem que tomar cuidado, pastor nessa terra é meio complicado. Brincadeira, mas 7 anos na cadeia deve ser muito tempo. Deve demorar muito mais, não é? E você imagina eles 7 anos aqui presos, e eles moldados por aquela situação, Gideão agora desacreditado. Deus fala com ele ali, ele não está nem acreditando. Não, que é isso? Eu te chamo, mentira. Vai nessa tua força, como? Ó vida, ó céus, ó azar. Não dá, um homem moldado pela escravidão. O problema de muitos cristãos é se moldar à situação e se esquecer das promessas de Deus. Moldar-se na luta é diferente de moldar-se à luta. Moldar-se na luta significa você se forjar, ficar mais forte, você se fortalecer em meio ao problema e à luta que você está passando. Moldar-se à luta significa você se acostumar com o problema, viver com ele como se nada estivesse acontecendo. Viver escravo como se estivesse livre. Viver uma vida com problemas como se não tivesse problemas. Então, nós precisamos aprender a passar pela prova sem se moldar à prova. Precisamos aprender, passar pelo problema, sem se moldar e ser direcionado pelo problema, mas ser direcionado pela voz do Senhor. Eu pergunto para você nessa noite, que é a base e o tema dessa ministração: o que direciona a sua vida? É o problema ou é a voz de Deus? Você que está passando por um problema, você está sendo guiado pela maré, conforme o barco vai, conforme o vento sopra, ou você é guiado pela voz de Deus, ainda contrário ao vento? Ou você é guiado pela voz de Deus, ainda contrário à tempestade? Então é necessário nós analisarmos a nossa vida. Se eu estou caminhando na maré, como todo mundo está indo, como minha vida está indo, ou estou seguindo e direcionado pela voz do Senhor na minha vida. Quando estou numa luta, eu preciso aprender com essa luta. O que essa luta vai me deixar mais forte, vai me fortalecer? Eu não posso me encaixar nesse problema. Tem irmão que diz assim, eu estou passando pela luta. Eu falo, glória a Deus. Porque Tiago diz assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações.
Tiago capítulo 1, versículo 2. Agora, uma coisa é passar por provação. Outra coisa é se encaixar na provação, se atolar na provação. Tem gente que não está passando. Tem que estar atolado na provação. Irmão, quanto tempo você está passando por isso? Estou há 25 anos. Não, parece que você não está passando. Você cravou seus pés desse problema e você não está conseguindo passar. Eu não digo problemas crônicos, eu não digo lutas que realmente Deus não vai te livrar. Porque, bispo, existem lutas que Deus não vai me livrar? Existem. 3 vezes pedi ao Senhor que me livrasse do espinho, mas Ele não tirou o espinho da minha carne. E disse para mim, a minha graça te basta. Foi o que Paulo falou, quando disse que orou várias vezes e Deus não respondeu a oração dele. Mas existem coisas que estão em nosso poder, estão na nossa condição de decisão, não estão no campo do milagre. Existem coisas, irmãos, que tudo bem, estão no campo do milagre, não é disso que eu estou falando. Existem coisas que estão no campo da decisão. Você está me entendendo o que eu estou falando? Existem coisas, bispo, eu estou nessa luta porque, olha, eu não sou curado, não tem remédio. Eu entendo. Isso está no campo do milagre. Agora eu estou falando do campo de decisão racional, sabedoria, direção de Deus, ousadia, intrepidez, tomar posição. Ouvir a voz do Senhor e tomar uma decisão de um cristão corajoso. E não de um cristão que é escravo, tem uma baixa estima. Eu sou pobre, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais pobre de Manassés. E não uma pessoa assim. Gideão estava tão acostumado e moldado na luta, que nós começamos a ler o texto, que ele malhava o trigo aonde? No lagar. E lagar, pessoal, é o lugar onde se pisa a uva ou a azeitona para se fazer o vinho ou o azeite. Não é lugar de se malhar trigo. Mas ele malhava o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Gambiarra. A gente está tão acostumado com as coisas quebradas que a gente faz gambiarra. As mulheres aqui estão glorificando essa palavra. Deus, pastor, olha, ministra mesmo. Ministra meu marido. Quem sabe dessa ministração, as gambiarras. Mas é assim, né? Aí o fio não vê, você puxa um fio. Agora vai. E aí tá lá um monte de... Quantas gambiarras você tem na sua casa? Que você já se acostumou com o quebrado. E se moldou ao quebrado. Em vez de se consertar e arrumar o que estava errado. Semana passada veio uma luz do céu no meu coração, que eu comecei a arrumar minha casa. O Zé estava pintando, e aí eu olhei, aí a pastora, essa fechadura aqui está sem parafuso. Eu peguei um parafuso e pum, peguei o parafuso. Não vai ficar nada quebrado aqui. Aí eu olhei a lâmpada, eu falei, já sei, vou encaixar aqui aquelas, eu esqueci o nome daquilo, acho que é, como? Tipo um spotzinho assim. Aí eu falei, eu vou encaixar a lâmpada e vou subir, ela vai segurar. Eu falei, não, é gambiarra. Aí eu peguei, cortei todos os fios, tirei tudo, arranquei os quebrados, teia de aranha, arranquei tudo que tinha. Comprei um novo, parafuso novo, tudo bonitinho. O pastor olhou e falou, nossa, está empolgado, né? Acordei no outro dia, falei, acho que eu vou dar uma iluminada aqui. Quebrou um bocal lá fora, da lavanderia da pastora. E aí eu falei assim, lavanderia da pastora, você viu, né? Aí eu falei, eu vou trocar um bocal aqui e tal. Eu falei, não, quer saber? Eu vou colocar umas lâmpadas de LED. Tinha uma dúvida lá, liguei, Marcelino. Aí ele me deu, meu Deus, o bicho está me ligando, o que eu fiz? Eu falei, não, é só uma orientação. Você junta a pontinha, não junta a pontinha. Pode juntar, bispo, que não vai queimar. Comprei lâmpada de LED, fiz uma iluminação, parece o sol a minha casa agora. Você aperta o botão, pá! Ilumina tudo. Fica bonitinho. Eu falei, agora eu vou arrumar tudo. Aí a pastora, só a minha panela, a panela que a Coração deu de presente, parou de funcionar. Eu falei, meu Deus do céu, e está lá parado e tal. Aí um teste, vou abrir a panela. Não basta ser bispo, tem que participar. Abri a panela elétrica, achei o defeito, arrumei, fiz um fiozinho bonitinho,
Então, hoje já comi arroz na panela elétrica de novo. Chega de gambiarra. A gente começa a se moldar às coisas quebradas. Eu fiz uma brincadeira, né? E mostrando que na nossa casa nós fazemos isso. O pior, tudo bem, na nossa casa a gente vai arrumando, né? Quebrou o pé da cama, enfia uma lata lá embaixo. Tá pingando, você amarra um pano, e aí? Caiu a cuba, você já coloca um cabo de vassoura. Eu não sei qual a gambiarra que você tem na sua casa. Mas talvez isso não tenha tanto problema. O problema é quando a sua vida é uma gambiarra. E você se molda ao problema e não toma nenhuma decisão real de mudança que vai realmente mudar a sua vida e vai preparar um futuro maravilhoso para você. Aí é muito perigoso. Quantas gambiarras você tem? Talvez muitos de nós estamos aqui, estão ouvindo essa palavra, estão pensando, puxa, não é Gideão não. Troca Gideão pelo meu nome e vai se encaixar, porque eu estou triste, estou abatido, estou incrédulo, estou com baixa estima, eu estou esquecendo já do Deus que eu sirvo, eu já moldei minha vida na luta, já estou moldado junto com a luta, eu e ela somos um, eu já não sei mais o que fazer. Então eu vou te dar algumas coisas. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que nós precisamos fazer. Como é uma pessoa que tem uma vida deformada pela luta? Primeiro, é uma pessoa que não confia mais em palavra alguma. O engraçado no versículo 13 que nós lemos, está na tela, Juízes 6:13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Quer dizer, os pais me contaram, os pais aqui de Israel, contaram uma história aí, que tal de abrir o mar vermelho, que tinha maná, que tinha codornizes, que uma nuvem cobria o povo, uma coluna de fogo rodeava o povo. É só ouvir falar. Meu Deus, só ouvir falar. Quer dizer, a pessoa não confia mais em palavra alguma. Gideão devia ouvir muitos testemunhos de livramento, mas como ele não tinha vivido nenhum, era um escravo dos midianitas, ele não era capaz de acreditar. E isso acontece conosco e muitas vezes quando nós pedimos um conselho para alguém, para um irmão da igreja, ou então vem uma palavra da igreja, você nem acredita mais. Não, o que é feito das coisas que eu ouço testemunho na igreja lá? De que é feito as coisas que eu ouvi falar de um Deus que faz? Porque parece que o raio cai na cabeça desse irmão, cai na cabeça do outro irmão, cai na cabeça, mas não cai na minha cabeça. Já nem acredito mais que é capaz, então eu me torno uma pessoa incrédula. Por quê? Porque eu estou escravo, moldado na luta. A luta e eu somos um já, somos casados eternamente, amém? E agora eu não consigo mais acreditar quando Deus vem e diz assim, olha, o Senhor é contigo, homem valente, versículo 12. Palavra de Deus, o Senhor é contigo, homem valente. Do que é feito esse Deus? Você imaginou isso? Aí você recebe uma palavra hoje, palavra de domingo, Deus está te enchendo da palavra. Aí você fala, que palavra nada, não sei se é. Percebe? Nós não precisamos, nós não podemos deixar de acreditar nas palavras de Deus. Como que é uma pessoa que tem essa baixa estima e que se forma junto com a luta? Ela não crê mais que nem que Deus está amparando ela. Porque ela disse assim também no versículo 13, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Deus me desamparou. Não tem mais solução para a minha vida mesmo. Estou desamparado, olha como é que eu estou. Eu nem clamo mais. Eu estou desamparado. Eu estou aqui esquecido. Como que vive uma pessoa assim? Ela também, em terceiro, não consegue ouvir e atender ao chamado de Deus. Porque no versículo 14 e 15, quem chama ali é o Senhor. Aliás, irmãos, quando a palavra está aqui, anjo do Senhor, que versículo que está anjo do Senhor? Volta um. Lá no 11, o anjo está com letra maiúscula ou letra minúscula? Então, para nós facilita, no texto original hebraico, não está
escrito em letra maiúscula. Aliás, tudo está maiúsculo, né? Agora, no português fica fácil, porque ele colocou anjo com letra maiúscula. Que anjo que tem letra maiúscula na Bíblia? Senão o próprio Deus, não é? Então, o anjo do Senhor no Antigo Testamento é a manifestação do próprio Deus. Não é qualquer anjo. É o anjo do Senhor ali. Ali é o próprio Deus se manifestando. Tanto que você vai ver no texto que ele recebe oferta de Gideão. Ele manda fogo na oferta. Já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, é o próprio Deus ali. Não é qualquer anjinho, é um anjo do Senhor. Deus aparecendo. E no versículo 14, a palavra de Deus diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu quem? O Senhor. Não sou eu que estou te enviando? Mas ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e é o menor na casa de meu pai. Eu imagino que era mais ou menos assim a voz de Gideão. Brincadeira. Quer dizer, poxa, é o próprio Deus, é o chamado. Quando uma pessoa, ela está moldada na sua luta, ela não consegue ouvir o seu chamado. É sério isso que eu estou falando. Quando uma pessoa está moldada na luta que ela está vivendo, ela não ouve a voz do seu chamado. Quantas pessoas que você conhece que têm problemas no casamento e não conseguem atender o seu chamado? Porque está com problemas no casamento. Quantas pessoas você conhece que está com problemas financeiros e não consegue exercer o seu chamado, porque se moldou ao problema financeiro, e ele não consegue atender o chamado, porque eu estou com problema, eu não consigo, trabalha para o reino, irmão, não consigo, porque eu estou resolvendo esse problema. Trabalha para o reino, não consigo, olha o meu casamento. Trabalha para o reino, não consigo, olha o meu coração, ai, meu sentimento, minha família, essa família que Deus me deu. Busca pé, Senhor, me ajuda. A pessoa está tão moldada na luta que ela não consegue largar as coisas da luta para se apegar ao chamado de Deus. Não te enviei eu, enviou, mas olha a minha família. Porventura não serei contigo, será, mas olha o casamento que eu tenho, olha essa mulher aqui, Jesus, leva ela, Pai. Brincadeira. Perceba que está às vezes no campo da nossa decisão. No campo da nossa decisão. Porque se eu parasse de fazer a obra, às vezes que eu passei problemas financeiros, agora eu até ri alto. Porque se eu parasse a obra, às vezes que eu subi no altar para pregar, sem nenhum real no bolso, devendo no banco, sei lá, estourado nos cartões de crédito. Faz tempo que Deus resolveu minha vida financeira, faz tempo. Mas, irmãos, foi muitas vezes, muitas vezes com problemas financeiros, eu aqui firme. Eu sei que hoje eu não sou a base da ministração, estou só dando um exemplo para você, não gosto muito de usar a minha vida como base para a ministração. Mas eu já passei por isso. Eu tenho, 14 anos de casado com a pastora Vanessa, que eu aguento ela, né? Agora, e 14 anos que eu sou pastor da igreja. Porque nós somos ordenados pastores na nossa lua de mel. Certo? Você acha que em 14 anos eu nunca briguei com a pastora Vanessa? Não, o bispo queria tanto ter, você tem uma casa santa. Casa com uma mulher dessa para você ver. Tô brincando, amor, tô brincando. Hoje eu tô pegando pesado, né? Sou mais eu do que ela. Mas, veja, e nem por isso eu abandonei o chamado do Senhor na minha vida.
E nem por isso eu abandonei o chamado do Senhor na minha vida. Os jovens foram para minha casa sábado, e eu falando com eles sobre o chamado. Porque quem nos chama, irmãos, eu não estou fazendo para ninguém, não estou fazendo para você, não estou fazendo para mim. O que eu estou fazendo aqui é para quem me chamou de verdade. É para Ele. E por que será que a gente não abandona? Porque quem nos chamou foi Ele. Foi Ele que falou aos nossos ouvidos: vem, faça. Olha, esse talento é teu, exerça esse talento. Eu dou para você, vai e faça agora. É o dom, é o carisma, é o presente que eu dou para você. Vá e edifique o corpo de Cristo aqui na terra. Eu não posso omitir o chamado e a ordem do Deus que chamou aqui dentro de mim e falou: vai e vai me servir para o resto da minha vida. Ontem eu estava falando com os jovens também. Hoje nós temos 2 crianças para cuidar, a Débora de 8 e a Thalita de 4. Mas por vezes nós conversamos em casa, a pastora e eu, dizendo que quando essas crianças, hoje são crianças, se formarem a família, já tiverem a casa delas, e tiverem já liberadas para o mundo, então como nós vamos servir a Deus? Aí ninguém vai segurar a gente, porque a gente vai fazer missão. Agora a gente tem uma obrigação ali, né? Mas depois, quando a gente era só nós dois, chegava 3 da manhã, não tinha hora para comer, porque só trabalhando para o Senhor, e a gente fazia mesmo. Então, o nosso chamado é maior do que os nossos problemas. Aliás, nós somos chamados a despeito dos problemas. Bispo, mas não é muito sacrifício. Irmão, você tem coragem de falar sobre sacrifício da cruz do Calvário? Irmão, isso não é sacrifício. Desliga o ar. Que sacrifício ficar nessa igreja. Isso não é sacrifício, irmão. Sacrifício é ir para a cruz e morrer pelos pecadores. Eu não tenho coragem de falar que eu estou me sacrificando aqui fazendo a obra, sendo que Ele se sacrificou por mim. Aí não dá. Não há comparação. Portanto, hoje eu vou ensinar vocês, e a mim também, como vencer tudo isso para preparar um bom futuro para a gente. Bispo, realmente, olha, você está falando aí, eu estou meio que moldado, eu estou algemado na luta, eu não consigo sair desse problema, eu não consigo tomar uma decisão, eu já me acostumei até, me acostumei com a dor, me acostumei com a solidão, me acostumei com o problema, cauterizou já não dói mais. Eu vivo tanto tempo assim que eu já nem lembro mais como é que é viver diferente disso. Pois bem, eu vou te dar 3 passos que eu estive orando para você executar essa semana. Porque, irmãos, vem comigo aqui, deixa eu até tomar uma água para falar isso. Eu tenho orado a Deus já há muitos anos, porque eu não quero pregar uma palavra em que não tenha efeito nenhum na sua vida. Eu tenho orado a Deus: Senhor, eu quero pregar palavras em que o povo saia da igreja direcionado, sabendo o que vai fazer daqui para fora. Porque se essa palavra não tiver uma aplicação real na sua vida, por que eu preguei aqui isso hoje? Se não é Deus que quer falar com você essa palavra aqui, por que é que eu estou pregando essa palavra aqui hoje? Então eu vou dar 3 passos para nós fazermos essa semana, executarmos e vivermos o que Deus quer para nós. Primeiro passo: oração. Bispo, você tá falando quase que um pleonasmo, né? Sabe o que é pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro e sair para fora. Você está mandando o crente orar? Eu estou mandando o crente orar. Se você desse uma nota para a sua vida de oração de 0 a 10, de 0 a 10, qual nota você dá para a sua vida de oração? Agora, olha o que é engraçado aqui, Juízes capítulo 6, versículo 6, será que tem? Juízes 6, olha aqui comigo. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel faziam o quê? Clamavam ao Senhor, oravam,
oravam, oravam e oravam e clamavam e clamavam. Quando que o Senhor libertou o povo do Egito? Quando eles clamaram: Moisés, tenho ouvido a voz do meu povo. Está na hora do Senhor ouvir a tua voz. Você tem orado por essa situação? Não, bispo, na verdade eu já até abandonei a oração. Já nem creio mais que Deus vai fazer, então eu nem oro mais. Eu nem me levanto mais. Quando Jesus chegou no tanque de Betesda, que tinha um homem ali, 38 anos, que ele era coxo, Jesus viu ele deitado. E perguntou para ele: você quer ser curado? Qual a resposta dele? Quero, por favor, me cure agora. Foi isso que ele respondeu? Jesus falou: você quer ser curado? O que ele respondeu? Não posso, porque não tem ninguém que me coloca no tanque. 38 anos, já me acostumei com esse problema. Não tem ninguém que faça algo por mim, não tem jeito, já acabou. Acabou, eu estou moldado no problema, já acostumei, deitadão, em berço esplêndido. Ele precisava ser o primeiro a pular no tanque para ser curado. Ele estava deitado, estou aqui há 38 anos, acho que eu vou morrer aqui já. Não é? E você, parou de clamar? Ou você é aquela mulher do guarda-chuva? Lembra dessa historinha da mulher do guarda-chuva? Uma cidadezinha lá no Nordeste começou a orar para chover. Senhor, faça chover, faça chover. E eles se mobilizaram, o pastor fez uma campanha. Muitos anos que não chove nessa terra, vamos orar para chover nessa terra. E a igreja começou a orar. No outro dia a irmã vem para a igreja com um guarda-chuva. Ninguém mais via guarda-chuva naquela terra porque não chovia há muito tempo. Ô irmã, a princípio começaram a elogiar a irmã, né? Poxa irmã, quanta fé. Você trazer um guarda-chuva para a igreja, que fé maravilhosa. Só que na semana seguinte ela trouxe de novo. Aí já falaram: irmã, de novo? Na outra semana ela trouxe de novo. Aí já começaram a cutucar o fofoqueiro da igreja, né? Ah lá, a irmã já trouxe o guarda-chuva de novo. Na outra semana o jovem já ficava de butuca: vamos ver se ela vai achar o guarda-chuva. Aí de repente, ah lá, a irmã do guarda-chuva. Já era conhecida agora como a irmã do guarda-chuva. E por muitos anos ela continuou. Até que chegou uma pessoa e falou: não vou aguentar, vou falar com ela. E não era aquele guarda-chuvinha que vinha na sombrinha dentro da bolsa, não era aquele guarda-chuvão mesmo. Tipo do pinguim do Batman. E aí uma irmã falou assim: irmã, tudo bem, olha, nós há anos atrás começamos a orar para chover, não chove nessa terra, você traz todo dia lá de longe da sua casa, uma caminhada, você vem com esse guarda-chuva na mão. E ela respondeu: é que eu ainda continuo orando por aquilo que eu acredito que Deus vai me responder. Amém? Aleluia. Você ainda traz seu guarda-chuva? Ou você já se moldou tanto no problema que você nem ora mais? É hora de você colocar o joelho no chão e clamar a Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Clame a Deus e Ele te livrará. Clame ao Senhor, Ele vai enviar socorro. E diga: Senhor, olha para a minha vida, venha, venha. Nós cantamos aqui: se eu apenas te tocar. Aquela mulher com fluxo de sangue, que não ficou parada, mas foi até Jesus. Jesus estava passando. A Bíblia não fala que ele parou para falar com ela e foi até ela. A Bíblia fala que ele estava passando no meio da multidão, ela entrou no meio da multidão e tocou nas vestes dele. E foi curada. Ele falou: alguém me tocou. Quem? Você. Ela falou: agora estou frito, toquei num homem judeu, não posso, estou imunda. Falou: mas a tua fé te salvou. Que fé? A fé que... Como que ela mostrou a fé dela? Lá quietinha? Não, ela foi e tocou nas vestes. Se você tocar em Jesus hoje. Porque não é só fazer aquela oração que você faz todo o tempo, não está resolvendo. Você tem que fazer a oração que vai tocar em Jesus. Senhor, eu vou continuar orando com muita fé. Eu vou tocar em Ti agora, pela Tua misericórdia, responde a minha oração, pela Tua graça, responde o meu clamor. Eu estou escravo nessa situação, me tira dessa luta, me tira desse problema, me ajuda, me salva. O Deus que salvou a Israel, salva-me também. Aleluia.
Sozinho a gente não vai conseguir, irmão. Se o Espírito Santo não nos fortalecer, não vai dar certo. A oração fortalece o crente, levanta o abatido, chama a atenção de Deus e muito pode quanto a seus efeitos. Aleluia. Depois de orar, irmãos, uma coisa que Deus tocou muito no meu coração é sobre limpar o coração, perdão. Primeira coisa é oração. Segunda coisa é perdão. Bispo, parece que essa palavra não tem muito a ver com perdão. Tem sim, porque às vezes a gente está moldado na situação, porque nós estamos lá com o nosso coração. O nosso coração está lá ainda num defunto passado, num passado que ainda é presente, que prejudica o meu futuro. O meu coração está lá ainda, e se eu olho para o passado eu não consigo olhar para o futuro. E talvez Gideão era aquele que estava com o coração no seu passado. Algumas palavras dele aqui mostram isso, que ele não conseguia liberar perdão para algumas coisas. Ele não conseguia desvencilhar o seu coração de algumas coisas. Eu fico vendo Gideão, por exemplo, culpando Deus. Deus, o Senhor que nos desamparou. Porque se o Senhor não tivesse me desamparado, eu estava liberto. Aliás, a culpa é de quem? A culpa é do Senhor. Tem gente que precisa perdoar a Deus. Tirar a culpa de sobre Deus. Não é? Mesmo porque Juízes capítulo 6, versículo 1, não sei se está aqui ou não, fala que o culpado foi o próprio Israel. Está na tela? Porque diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quer dizer, a culpa era de quem? Lembrei de um louvor agora. A culpa é de quem? Não, não é louvor, é Renato Russo mesmo. Irmãos, a culpa era do próprio povo, da nação de Israel, que tinha pecado e se afastado do Senhor. Agora Gideão falava assim, o Senhor nos desamparou, de que é feitas as maravilhas do Senhor? Não, acho que realmente não é. Então, tem gente que precisa tirar a culpa de Deus. Algumas frases, alguns pensam assim, Deus poderia ter livrado, mas não livrou. Deus poderia ter me abençoado, mas não me abençoou. Deus não me ama, Deus não me responde, Deus não me atende. Culpa de Deus, porque se Ele me ouvisse, se Ele me amasse mesmo, Ele poderia, Ele é onipotente, Ele poderia. Irmão, tira o seu coração disso. Porque enquanto você, entre aspas, não perdoa a Deus, ou seja, desatribuir a culpa a Deus, você não vai olhar para o teu futuro. Você começa a falar assim, Deus, se o Senhor tivesse me abençoado lá com aquele emprego lá, se aquela pessoa lá, se meu casamento fosse daquele jeito, mas o Senhor que não me abençoou. Pare com isso. Pare com isso. Não atribua falta a Deus. E se você está passando por uma prova, irmãos, a coisa mais difícil que tem é você receber um não de Deus. Quando Deus não fala sim, né? Temos que aprender que nem sempre a resposta de Deus será sim. Nem sempre. Às vezes Ele fala não. Eu limpo meu coração e digo assim, Senhor, Tu és Deus, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. Como Jó, perdi tudo. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Jó prostrou-se sobre a terra e adorou. Eu não vim com nada e vou voltar sem nada, e o Senhor continua sendo Deus. E assim você limpa o teu coração, porque senão você fica preso. Deus não quer. Deus fez assim mesmo. A culpa é de Deus. Precisa liberar um perdão ali também. E não só para Deus, a gente percebe nas palavras de Gideão, uma culpa atribuída também aos pais, né? Uma culpa atribuída achando eles mentirosos, porque os pais me contaram um testemunho que nunca aconteceu, eu sou de Manassés, uma família pobre, porque se eu fosse rico, a gente vai assistir Liga da Justiça, sem contar nenhum spoiler aqui para vocês, mas aí perguntaram para o Batman, qual é seu poder? Ele falou, eu sou rico. O Batman, o poder dele é ter dinheiro. Aí você pode pensar, Gideão diz assim, eu só não estou melhor
porque a minha família é pobre. Pobre, pobre, pobre de maré desci. E agora? Atribuindo, então a gente às vezes atribui algumas culpas para nossa família, para os nossos pais, para a criação que você teve. Você talvez teve uma criação muito severa e você se moldou à criação que você teve. Você teve uma criação, talvez você foi abusado ou abusada. Isso te traumatizou. E eu pergunto para você hoje, o que você é hoje? Você é o fruto do trauma da sua criação? Ou você é o fruto da obra de Jesus na sua vida? Você hoje, eu sou traumatizado, porque eu vivi aquilo outro, que meu pai fez isso, minha mãe fez, minha avó fez aquilo, aí me queimaram com bituca de cigarro, aí com ferro de passar, vara de marmelo, fui abusado por fulano, fui abusado por ciclano, fui estuprado, fui violentado. Eu entendo, deve ser uma dor terrível, talvez deve ter causado coisas traumáticas para você, mas será que a tua vida hoje está presa no seu passado? Veja, você não foi moldado por aquela luta e saiu mais forte. Você está moldado naquela luta e está carregando isso até hoje na sua vida. E é hora de você se libertar disso com perdão. Perdoa os seus pais, perdoa a sua criação, os seus irmãos, o seu antigo pastor, porque tem crente traumatizado com a igreja. Perdoe o seu antigo líder, perdoe. Perdoe, limpe teu coração. Perdoe seus parentes, seus irmãos, seus amigos. Uma outra coisa que eu fico vendo também aqui, Gideão se culpava muito. Ele dizia, eu sou o menor, eu que não consigo, como que eu vou fazer? Oh, meu Deus. E há pessoas que, eu estou me libertando disso, né? Mas eu também tenho um pouco desse defeito, eu confesso aqui. Há pessoas assim que perdoam o próximo facilmente, mas para se perdoar é muito mais difícil. Então o Marcelo erra comigo. Marcelo, tá em paz, meu. Nem lembro mais o que aconteceu. Vamos comer uma pizza, tá tudo certo. Agora, se eu erro, como o próprio Marcelo, aí o Marcelo fala para mim assim, não, bispo, tá tudo certo, eu te perdoo, vamos comer uma pizza, tá tudo certo. Não tá certo. Aí eu passo dias mal. Eu vou orando, a pastora vai me consolando, vai me aconselhando. É complicado. E eu preciso me libertar disso, assim como muitos de vocês talvez tenham o mesmo problema. Se acusando, tá vendo? Eu estou aqui porque eu escolhi essa vida. Porque eu fiz, ou os erros do passado me trouxeram até aqui. Olha, eu que escolhi esse traste. Brincadeira. Eu que me coloquei aqui. Eu estou aqui porque eu sou o culpado. Aí você fala, meu Deus, essa luta é culpa minha. Eu que não administrei minhas finanças direito. Eu que não orei como devia orar. Eu que falhei, mas pequei. Olha onde eu estou agora. Então, é necessário um perdão. E eu marquei aqui, esse sermão vai para o site, teologaroficial.com.br. Então, eu fiz uma frase bem legal, que eu quero ler para vocês. As misericórdias do Senhor são infinitas. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se estamos arrependidos de verdade, temos a prova que o Espírito Santo ainda está agindo em nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, eu tenho perdão. Eu errei e eu tenho perdão. Qual pecado você cometeu? Desde que não seja a blasfêmia contra o Espírito Santo, você tem perdão. Será que eu blasfemei? Estou arrependido. Se está arrependido, você tem ainda o Espírito Santo com você, te convencendo, mostrando que ele não te abandonou, que você não blasfemou contra ele. Então eu tenho perdão, você tem perdão. Fala para o teu irmão do seu lado, fala assim, você tem perdão. Eu te perdoo. Por exemplo, se você ainda não se inscreveu no Teologar, no canal do YouTube, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está perdoado. Amém? Então, é importante você limpar o teu coração com relação a você mesmo.
Para encerrar o culto de hoje, nós precisamos, além de ter oração, e além de ter perdão, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Ter um encontro com o Senhor, porque Gideão aqui, irmãos, teve um encontro com o Senhor. Há um Gideão dessas frases que eu li aqui para vocês. É claro que eu peguei uma perícope cortada ali, né? Eu peguei do versículo 11 ao versículo 15 de Juízes capítulo 6. Eu li os 4 capítulos hoje de Juízes para ver como é que se tornou a vida de Gideão depois. Bom, Gideão foi totalmente transformado com o encontro que ele teve. Gideão viu fogo subir da penha. Tem todos os versículos, Mi? Você está eficiente, hein, Mi? Caramba! Põe no 21 para mim lá. Olha, o 21. Olha o que se tornou Gideão. Primeiro, ele viu subir fogo da penha. Estando o anjo do Senhor, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asos, porque Gideão trouxe uma oferta. Se o Senhor é o Senhor mesmo, eu vou trazer uma oferta. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Você imagina uma experiência dessa? A gente lê alguns textos que fica meio assim, né? Gideão falou assim, bom, se é o Senhor mesmo, eu vou lá buscar uma oferta, vou trazer aqui, o Senhor espera. Ele falou, espero. Deus é paciente pra caramba, né? E aí ele estava sendo mudado agora. Aí ele foi lá, pegou, separou, Deus falou, não faz isso não, faz assim, assim, assado. E ensinou como que Gideão tinha que fazer. Aí Gideão fez. Aí o anjo do Senhor vem com o seu cajado, estende o seu cajado na oferta. O que acontece? Vem um fogo do céu e consome todo o holocausto. Consome tudo. E de repente, ele desaparece. O que foi, irmão? Você estava lá na cena, né? Você estava lá. De repente, fogo do céu. E não só isso, ele vê também a face do Senhor no 22. Viu Gideão, que era um anjo do Senhor, e disse, ai de mim. Ele tem um monte de ai, né? Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ele teve um encontro, irmão. Ele teve um encontro com Deus, que recebeu a oferta dele. Ele viu o Senhor face a face. No próximo versículo, Deus fala assim, não, você não vai morrer, fique em paz, está tranquilo, favorável. Agora, no versículo 32, Gideão se transforma. Olha, depois do encontro que ele tem com Deus, olha como é que ele é chamado agora no versículo 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Jerubaal significa destruidores de altares de Baal. Destruidor de Baal. Era um homem que falava assim, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Ah, meu Deus. Mas quem tem um encontro com Jesus, orou, liberou o coração, tem um encontro com Jesus, vê o Senhor, vê Ele recebendo a oferta, porque você falou agora, Senhor, receba a minha oferta. Você não falou isso? Eu pedi para você repetir essa frase. Se você não lembra, eu pedi para você repetir essa frase. Receba a minha oferta. Ele recebe a oferta, aí ele se transforma de Gideãozinho, ó vida, ó céu, em Jerubaal, destruidor do altar de Baal. Foi tão sério o que aconteceu, porque ele fez de madrugada, porque se fizesse de dia ele ia morrer. Ele juntou 10 homens, foi de madrugada, destruiu o poste ídolo, destruiu Baal, e no altar de Baal ele fez um altar ao Senhor, colocou fogo, holocausto. O povo da cidade se levanta de madrugada para ver o que estava acontecendo. Os seguidores de Baal falaram, vamos matar esse cara agora, porque ele destruiu os altares de Baal, e Gideão ficou lá. O povo se levantou para querer matar Gideão, só que aí se levanta Joás, que é o pai dele, e diz assim, peraí, se Baal é Deus, ele que se defenda. E Gideão ali começou a se tornar um grande homem de Deus. Deus falou, agora não é só levantar altar não, derrubar Baal não, você vai destruir os midianitas. Reúne o povo. Aí ele reuniu o povo, 32 mil homens. Deus falou, é homem demais. Israel pode se gloriar e achar que venceu pela própria mão. Faz o seguinte, tira aí os tímidos e medrosos.
E saiu 22 mil. Ficou só 10 mil. Falei, não, ainda é muito. Leva eles lá para um riacho. E eu vou provar eles ali. E Gideão levou o povo para o riacho. Bebe água. Gideão falou. Aí Deus falou, bom, aqueles que se ajoelharam para lamber a água como um cão, esse tira fora. Aqueles que levaram a mão à boca, esse que vai com você. Quantos foram? Conta aí. 300. Aí Deus falou, tá bom. Com 300 tá bom. Pode ir embora todo mundo. Gideão agora é um general e um capitão de um exército de 300 homens para guerrear com um povo que diz a palavra, Juízes 7, 8, que cobria toda a terra como gafanhotos. Gideão chegou a ficar próximo dos midianitas, com medo, e pensou, Senhor, o Senhor vai me abençoar, mas é para eu ir, não é para eu ir? Faz o seguinte, eu vou colocar uma lãzinha aqui. Se chover orvalho na lã e ao redor não chover nada, não ficar molhado com orvalho, o Senhor está me direcionando. Ele acordou no outro dia, pegou a lã e espremeu a lã e tinha água na lã. Falou, Deus, o Senhor está me direcionando mesmo. Pai, não se irrite comigo, só mais uma vez, vou te pedir um outro sinal, vou deixar a lã aqui de novo. Eu quero água em volta agora, mas eu quero a lã seca. Como sinal que eu tenho que guerrear. Tá bom, pode ir lá, pode ficar tranquilo, favorável, vamos lá. Aí chove em volta todinho, a lã de manhã seca. Então vamos. Chegou próximo dos midianitas, ele falou, será que eu vou conseguir mesmo? Deus é com ele está com 300 homens. Deus falou, não leva nada, leva trombeta e cântaro. Ah, Deus, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Eu estou indo para uma guerra com um povo que parece gafanhotos. Eu tinha 32 mil, você falou, não, tira 22, agora tira 9.700. Só sobrou 300, agora você manda eu ir com trombeta e cântaro. Você está de brincadeira comigo. Vai lá, Gideão. Faz o seguinte, Gideão, entra no arraial e escuta. Presta atenção, irmãos. Deus estava moldando Gideão para ele não ter mais a mente de escravo, mas agora ouvir as promessas de Deus. Gideão, escuta o que eu vou falar. Agora ele sai no meio do povo, escondidinho, e escuta um cara acordar e falar, rapaz, tive um sonho. Gideão só de butuca. Que sonho? O outro falou, eu sonhei que um pão rodeava o nosso arraial. E esse pão vinha e destruía todo o arraial, e contou o sonho que ia ser a destruição dos midianitas. O outro vira e fala assim, ixi, isso não é outra coisa senão Gideão e o Deus deles que vem contra nós. Gideão estava ouvindo isso. Eu falei, caramba, o cara está sonhando comigo, meu. Voltou para lá e falou, Deus entregou realmente nas nossas mãos esse povo. Aí ele falou, calma, quando eu falar, a hora certa, vocês vão tocar a trombeta e quebrar o cântaro. Pai, que estratégia de guerra é essa? Eu não estou entendendo. Para você ver que o Senhor salva, não com espada, com escudo, mas pelo nome do Senhor. Você vai ver o Deus que livra agora. Agora você vai ver o Deus que salva. Então Deus ordenou e eles tocaram a trombeta. E o povo dos midianitas acordaram com o som de 300 trombetas tocando, irmão. É muito barulho, de noite. Naquele silêncio, de repente, 300 homens tocando uma trombeta numa maior altura. Parece os salmistas da Cal. Tocando alto mesmo. Aí Deus falou, agora quebra o cântaro. Você imagina quebrar 300 cântaros? O barulho que isso faz de madrugada. Quem já acordou assim com barulho de madrugada assim, que fala, o que está acontecendo? Você imagina. O povo acordar com 300 trombetas no ouvido e cântaro quebrando. Quando eles acordaram, um pegou a espada e já não via quem era, um saiu matando o outro. Quem está aqui e tal? Eles se mataram. E Gideão ficou assistindo. E Deus deu vitória. E eles correram atrás dos midianitas. Depois foi mais 2, 3 povos que eles foram lá e conquistaram de novo. Gideão se transformou num homem totalmente diferente depois do encontro que ele teve com Jesus. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo em nome de Jesus. Aleluia.